Começa agora, Pan News Cidades. Apresentação, J. Thanos. Apoio Plano Hospital Samaritano, porque nós cuidamos de você. SamaritanoSaude.com.br e Grupo Unieduca. Só aqui o seu futuro é na prática. Vestibular online em seufturonapratica.com.br. Na Jovem Pan News Campinas, você ouve Palavra de Honra, a crônica de J. Thanos. Muito bem, amigos e amigas do Pan News Cidades. Hoje é sábado, dia 11 de dezembro do segundo ano da pandemia, e a variante que circula por aí é a Omicron, que não tem assustado os vacinados e, por terem sido imunizados, apresentam sintomas leves quando contaminados pela Covid-19. A Omicron é mais uma das inúmeras variantes que o coronavírus apresenta e apresentará, com adaptações inevitáveis que se espalham pelo mundo inteiro. A discussão da semana foi a exigência ou não do passaporte vacinal, carteirinha de vacinação, enfim, posições aí do Ministério da Saúde, da Anvisa e do governo do estado de São Paulo que se chocam e não esclarecem quem vai fiscalizar qualquer restrição imposta aos passageiros provenientes de outros países. A confusão no aeroporto de Guarulhos, nessa semana que passou, começou de forma antecipada e as filas para testes e outras verificações marcaram a desorganização e descompasso que o governo do estado desencadeou no Aeroporto Internacional de São Paulo. Qualquer restrição imposta aos turistas ainda carece de regulamentações ou regras palpáveis, tangíveis, para não caírem na zombaria caricata daquelas leis impraticáveis. De qualquer forma, os cuidados devem continuar e se você não se vacinou, ainda há tempo, mesmo porque sobram vacinas em São Paulo e o desperdício pode começar a existir na contramão da exígua quantidade lá do início do ano. Vacinas para dar e vender, a que ponto chegamos? No programa de hoje vamos conversar com a advogada e professora de Direito Previdenciário da Max Plan de Indaiatuba, doutora Camila Barcella, sobre as dificuldades que aposentados e pensionistas enfrentam com os benefícios que recebem. Benefícios, que ironia, né? Quando pensamos nos segurados do Regime Geral da Previdência, nos deparamos com um total descaso do Estado e dos legisladores, que culpam essa parcela da população por todos os problemas econômicos do país. Se dependermos dos deputados federais que legislam a matéria previdenciária, pelo menos uma grande parte, os aposentados e pensionistas seriam cartas fora do baralho, pois o pouco que recebem é muito para o legislador e nesse conceito de indiferença, eles não estão nem aí para os benefícios que são reduzidos a cada ano, diferentemente do tratamento dado aos servidores, quer da União, dos estados ou municípios. O Brasil, anote aí, possui dois tipos de cidadãos: aquele que foi concursado e tem proteção para a manutenção de salários e benefícios previdenciários dignos, e o cidadão do INSS, que vale muito pouco e a cada ano vê seus rendimentos se pulverizarem, diminuírem mês a mês como se fora água indo para o ralo, sem nenhuma possibilidade de conter esse vazamento que desvaloriza e transforma o segurado em um pária da sociedade. O fundo previdenciário é bom somente para a desvinculação das receitas da União, a chamada DRU, silenciosa, discreta, lei de bastidores, que serve para tampar alguns buracos criados pelas péssimas administrações que trataram os aposentados e as pensionistas como um peso morto inútil para a produtividade do mercado. Ideia de jirico que impõe aos segurados do INSS tratamento diverso ao dado aos cidadãos de primeira classe concursados desse país. Reajuste salarial ou previdenciário é para quem faz lobby e pertence à máquina pública. O resto que se dane, pois esse não vale nada para o sistema previdenciário brasileiro.
Lembre-se que esse e outros programas estão disponíveis pelo Spotify. Basta digitar e tenho dito Palavra de Honra. E você pode também acessar o meu Instagram digitando JTanosJR. As crônicas veiculadas durante a semana pela Jovem Pan News Campinas podem ser conferidas no blog jtanos.blogspot.com. Continue conosco no Pan News Cidades, porque aqui o seu direito é o nosso tema. O Pan News Cidades volta já. Matrícula com 80% de desconto? Desconto de 35% na mensalidade do primeiro semestre de 2022? Sim, o Grupo Unieduca tem. E tem muito mais. Aulas práticas desde o primeiro dia, ensino voltado ao mercado de trabalho, infraestrutura inovadora e tecnológica. Estude na Unifage em Jaguariúna, Unimax em Indaiatuba e Fagro em Olambra. Faça o vestibular online. Acesse grupounieduca.com.br. Grupo Unieduca, aqui o seu futuro é na prática. Saúde é o melhor plano da região. PHS, PHS, Samaritano Saúde, campeão. SamaritanoSaúde.com.br. De segunda a sexta-feira, no Pan News Campinas, Marco Maciarelli, J. Thanos e Rony Viana abordam os assuntos mais importantes de Campinas e região, com muita prestação de serviço e opinião com credibilidade no 100,3 FM da Jovem Pan News Campinas. Agora, no Pan News Cidades, entrevista. Muito bem, amigos do Pan News Cidades, vamos conversar com a advogada, professora universitária, doutora Camila Barcela. Caríssima, como vai? Como anda o tempo em Indaiatuba? Fechado para os aposentados ou com um clima bom para aposentados e pensionistas? Prezado Dr. Thanos, é um prazer mais uma vez falar com você nesse programa de muita audiência. Aqui em Indaiatuba, infelizmente, continua fechado, o tempo fechado para os aposentados. Principalmente porque desde o fechamento das agências do INSS no início da pandemia, ainda não houveram abertura das agências aqui, somente para as perícias médicas e para os demais serviços continua fechado o INSS aqui em Indaiatuba. Agora, o segurado que já conseguiu obter o tempo necessário, enfim, as condições para se aposentar, ele tem requerido ou não? Ou não se faz nada nesse segmento? Ele tem requerido sim, mas como houveram muitas mudanças no sistema do INSS, principalmente com a implantação do sistema Meu INSS, que dá acesso ao cidadão a todas as suas informações de trabalho, suas informações de benefício, extrato, a toda a documentação dele, né? Todos os requerimentos passaram a ser feitos pelo sistema Meu INSS. E esse sistema do Meu INSS, ele é feito com base em um cadastro, com o dado pessoal do segurado, CPF, nome, RG, endereço, criado uma senha de acesso ao portal do governo e através desse acesso que ele consegue solicitar os seus benefícios de aposentadoria, de pensão, auxílio-doença, marcar suas perícias. Então, mesmo com o fechamento das agências, o INSS possibilita esse acesso digital pelo segurado. Porém, nada é um mar de rosas, né? E eles têm enfrentado muita dificuldade para fazer esse acesso. Por quê? Muitos cidadãos eles têm dados errados na base de acesso do INSS. Então, primeiro eles precisam fazer uma atualização de dados através do telefone 135 e depois conseguir esse acesso ao sistema do Meu INSS. Quais são essas novas condições para que alguém possa requerer a aposentadoria? Nós tivemos uma reforma, mudou a idade, tanto para o homem quanto para a mulher. Dê uma visão geral para os ouvintes da PAN, se eles se encaixam ou não dentro dos novos protocolos para o requerimento de uma aposentadoria ou mesmo de um pedido de pensão. Bom, depois que houve a emenda
emenda da Constituição em 2019, a chamada reforma da Previdência, muitas pessoas ficaram longe de atingir esse objetivo da aposentadoria. Mesmo com as regras de transição, que hoje nós temos 4 regras de transição para acesso à aposentadoria, muitas pessoas ficaram bem longe, né? Por quê? Acabou a tão sonhada aposentadoria por tempo de contribuição sem a necessidade da idade. Então, aquelas pessoas que estavam próximos ao tempo de contribuição ficaram agora com o cumprimento da idade. E para aqueles que ingressaram na Previdência após a reforma da Constituição, após 2019, novembro de 2019, esses só irão se aposentar com 65 anos o homem e 62 anos de idade a mulher. Lembrando que o tempo de contribuição da mulher, 15 anos, e o do homem, 20 anos de contribuição. Então, para aquelas pessoas que não conseguirem entrar nessas 4 regras de transição, considerando o tempo de contribuição e mais a idade, somente se aposentarão com a idade e o tempo de contribuição. Quando você fala 15 ou 20 anos, é período mínimo de contribuição, é isso? Período mínimo de contribuição. 15 anos para a mulher e 20 anos para o homem. E nesse período mínimo, dá um exemplo prático, né? Se recolhe lá um valor mínimo, a aposentadoria será de um salário, é isso? Dá um exemplo nos 2 casos, por favor, de 15 e 20 anos. Exatamente isso. Se a pessoa recolher sobre o valor do salário mínimo, ela irá se aposentar com o valor do salário mínimo. Se ela se encaixa em alguma das regras de transição, cada regra de transição vai ter uma forma de cálculo, mas a regra geral é 60% do valor de contribuído, mais 2% a cada ano, superior aos 15 para a mulher e aos 20 para o homem. Então, suponhamos que uma mulher consiga comprovar 30 anos de trabalho, ela irá ter a soma de 2% ao ano a mais após o implemento dos 15 anos de contribuição. E isso faz com que ela consiga um valor melhor de salário-benefício. E a mesma regra vale para o homem. Ao completar os 20 anos de trabalho, a cada ano que ele trabalhar a mais, ele consegue 2% a mais no valor do cálculo do benefício e também consegue uma média salarial melhor. Lembrando que essas regras de transição, elas, para aqueles que cumpriram as regras de transição da emenda, elas podem ter a forma de cálculo dos 80% das maiores contribuições, e aí sim conseguem aposentar uma média salarial ainda melhor. Mas 80% das maiores contribuições pela regra antiga, em virtude da transição, é isso, não é? Isso, exatamente isso. Ou então, na regra nova, é o 60% mais 2 ao ano, que excede o tempo mínimo necessário à aposentação. Ok. Então, nós temos aí várias possibilidades, não é? As pessoas hoje podem se aposentar com 50 anos? Existe isso ainda, não? É possível a aposentadoria antes da idade prevista, tanto para o homem quanto para a mulher, se ela se encaixar nessas regras de transição. Então, um exemplo prático. Aquelas pessoas que estavam há 2 anos da aposentadoria em 2019, elas têm conseguido se aposentar agora em 2021, porque elas entram nas regras de transição, pagando um pedágio de 2 anos a mais ou 1 ano a mais, a depender do tempo de contribuição e da idade, e conseguem se aposentar, por exemplo, esse ano. Os estudos que nós temos feitos depois da reforma e as regras de transição, nós temos aí os segurados que vão conseguir se aposentar até o ano de 2039, 2040, com as regras de transição. Depois disso, a regra geral vai aposentar mesmo na idade. Agora, eu estou achando que é interessante adiar um pouco a aposentadoria, porque se você, por exemplo, vamos ver se é possível isso, completados 30 anos, é obrigado o segurado a requerer a sua aposentadoria? Não, ele não é obrigado. O que é necessário fazer é um planejamento previdenciário para que você veja em qual regra de transição você se encaixa, qual é o seu salário de contribuição e o salário que vai vir a sua aposentadoria, e se você continuar trabalhando e contribuindo, qual vai ser a vantagem disso no futuro, daqui 1 ou 2 ou 3 anos numa nova regra de transição, ou até mesmo ao você atingir a idade. Esse planejamento previdenciário, que muito tem se falado após a reforma da Previdência, ele é feito justamente para a pessoa optar, quando ela tem essa opção, claro, né, em qual regra de transição ela se encaixa melhor e em qual vai ser o melhor benefício a ser concedido a ela. Inclusive, quando houve a reforma da transição, a DataPrev, que é o sistema responsável pelos cálculos da Previdência Social, os cálculos de concessão, de revisão,
ela fez um sistema preparado para que no momento que o segurado requerer esse benefício junto à Previdência, ele tenha disponibilizado um estudo em qual regra de transição ele se encaixa e em qual benefício melhor a ser concedido a ele. Nós estamos conversando no PAN News Cidades com a doutora Camila Barcela, que é professora da Unimax, da Max Plan, em Indaiatuba. Camila, com relação às pensões, houve também uma mudança significativa, não é? Houve uma mudança significativa e muito triste. Isso eu falo nas minhas aulas lá para os meus alunos, que foi uma das maiores perdas da reforma da Previdência, que eu espero que em breve, através das ações judiciais, isso seja modificado e as pessoas os pensionistas, né, tanto os viúvos quanto as viúvas, consigam rever as concessões desse benefício. Explico para o senhor o porquê. Antes, quando uma pessoa falecia e o seu dependente ia requerer o benefício junto ao INSS, ele tinha concedido a ele um benefício no mesmo valor que aquela pessoa em vida recebia. Após a reforma, esse valor caiu para 50% do valor que o falecido recebia. Então, se a pessoa recebia R$3.000 em vida, a viúva ou o viúvo, ao requerer esse benefício, automaticamente já cai para R$1.500. E esse valor ele é acrescido em 10% a contar de cada dependente. Então, se ele deixou um dependente só, ou só a viúva ou só o viúvo, ela vai ter 60% do salário benefício dele. Se ele deixou 1 ou 2 filhos, 70% ou 80%. Porém, esse acréscimo de 10%, ele não quando atinge a maioridade, esse dependente atinge a maioridade, ele não reverte para a viúva ou para o viúvo. Ele extingue. E antigamente era o contrário, né? Esse montante ele ficava crescido. Ele ia revertendo para o dependente principal. E hoje não, a cota é extinta com a cessação do benefício àquela pessoa. Então hoje a maior dificuldade dessas pessoas que estão recebendo a pensão por morte é justamente o valor do benefício, que em regra tem se concedido na base de 60% do valor do benefício do falecido ou da falecida. Já temos algumas ações judiciais discutindo, inclusive um incidente de constitucionalidade, e no Tribunal do Piauí já saíram algumas decisões falando que é inconstitucional essa forma de cálculo, mas ainda nada que pode ser atribuído, né, com um efeito vinculante a todas as outras pensões. A pessoa tem que pedir a revisão do benefício, procurar um advogado, instruir um processo e aí sim aguardar a decisão judicial para ver se consegue rever o valor desse benefício. BPC. Vamos falar um pouquinho do BPC para os nossos ouvintes. Vamos falar um pouquinho do famoso LOAS. Isso, vale a Muitas pena. pessoas, né, conhecem aí o BPC, o benefício de prestação continuada, como LOAS. Mas na verdade LOAS é o nome da lei, né, da Lei Orgânica da Assistência Social. Esse benefício de prestação continuada, ele é devido aos idosos com mais de 65 anos e também aos deficientes que provarem que possuem uma deficiência que não os deixa trabalhar, não os deixa inserir no mercado de trabalho, né? E qual é a regra geral, além desses dois requisitos? A hipossuficiência familiar, a vulnerabilidade social dessa família. Ou seja, hoje a lei entende que aquela pessoa vulnerável é aquela família que tem uma renda per capita de 1/4 do salário mínimo. Hoje, com base no salário mínimo nacional, esse valor seria de R$275. Então, para requerer esse benefício, além de comprovar a idade, no caso do idoso, ou a deficiência, no caso da pessoa com deficiência, precisa comprovar também a miserabilidade, essa vulnerabilidade social da família. Ok, e é preciso ser filho natural? Como é que é o entendimento de família para o INSS, para a Previdência? O entendimento de família dessa renda per capita é quem reside sobre o mesmo teto, não sendo considerado filhos divorciados e sendo considerado o pai, a mãe e os filhos solteiros, tá? Mas os filhos divorciados, eles não entram nesse cálculo da renda per capita, mesmo que residam sobre o mesmo teto. E nós temos também um dos auxílios, eu diria, dos mais controversos, né? Tem gente que fica até revoltada quando escuta que apenados, reeducandos podem receber algum benefício. Explica um pouquinho isso para os ouvintes do PAN News Cidades.
Claro, o benefício de auxílio reclusão. Esse benefício, ele foi um dos também bem modificados agora na reforma da Previdência. Ele já era um benefício de difícil acesso, porque embora a visão geral da população seja essa, né, de que o apenado tem direito a um benefício, na verdade não. Quem tem direito a esse benefício é o dependente do recluso de baixa renda. E agora, com a reforma da Previdência, além de ser um dependente, além do recluso ser baixa renda, ele precisa comprovar junto à Previdência Social que ele tinha 2 anos, pelo menos, de vínculo de trabalho ou 2 anos de contribuição ao INSS. Então, para começar, a família ele já precisava ter um registro de 2 anos ou pagar um carnê por 2 anos. Depois a família precisa comprovar que esse salário que ele oferia desse emprego ou esse carnê que ele pagava, a renda dele não era superior a R$ 1.500. E também comprovar a condição de dependente e o regime fechado. Após a modificação nessa emenda da Constituição, ainda foi incluído essa questão do regime fechado, porque antes podia ser requerido para o preso que estava em regime semiaberto também. E hoje não. Hoje o preso tem que estar em regime fechado. Se ele sair para o semiaberto, a família do recluso também não tem mais direito ao benefício. Então, a reforma da Previdência veio também para dificultar mais ainda o acesso dessas pessoas ao benefício de auxílio reclusão. Um último detalhe é que, além de todos esses, né, impeditivos, ainda o salário de concessão do benefício, independente do salário que o recluso recebia, vai ser sempre de um salário mínimo. Ok. Tem que provar é um caminho, um martírio burocrático a ser cumprido, né? Tem que ser assim mesmo. Agora, com relação, eu escutei outro dia de uma pessoa o seguinte: olha, eu não sou contribuinte, mas eu estou pleiteando a minha aposentadoria por invalidez. É correto isso, Camila? Na verdade, não é correto, mas é uma confusão que acontece devido aos termos técnicos, né? As pessoas confundem muito a aposentadoria com invalidez com o benefício de prestação continuada, e a diferença básica entre eles é que todas as aposentadorias e pensões, elas prescindem de uma contribuição ao INSS, ao Seguro Social. Ao contrário dos benefícios de prestação continuada, que as pessoas não têm que comprovar necessariamente a contribuição ao INSS, pois parte do princípio da assistência social. Então, basicamente, é essa a diferença. Mas eu recebo muitos clientes no meu escritório que falam: eu sou aposentado. E quando eu vou ver, a pessoa recebe o benefício de prestação continuada, o benefício da assistência social. Então, essa confusão, ela é normal, mas ela é totalmente diferente tecnicamente falando, né? Perfeito. Vamos então, para terminar o programa, dar um exemplo de uma pessoa, um homem com 65 anos, que tenha recolhido durante um tempo, e de uma mulher também que tenha atingido a idade hoje. Então, quais são os procedimentos que tanto homem quanto mulher devem tomar hoje mesmo com as agências fechadas? Ela tem 2 opções para requerer o benefício. Pode ligar no 135 e fazer o requerimento através do telefone, solicitação de aposentadoria por idade do homem ou da mulher, urbano ou rural. O 135 vai fazer essa abertura dessa solicitação e vai pedir para o segurado se dirigir a uma agência da Previdência Social com as cópias simples dos documentos, CPF, RG, carteira de trabalho, carnê de contribuição, e deixar numa urna de atendimento do INSS. O servidor do INSS vai receber esses documentos e fazer a inserção no sistema e a análise do benefício. O outro caminho é através do portal do Meu INSS. A pessoa tem que fazer um cadastro nesse portal, através também dos documentos, CPF, RG, criar uma senha de acesso e fazer o requerimento da aposentadoria. Da mesma forma, ela consegue inserir os documentos através desse portal. Ela vai digitalizar esses documentos e inserir, e o benefício vai ser analisado também de forma eletrônica, tá? A maior dificuldade que nós estamos tendo é realmente a questão desse acesso, porque embora falando seja muito simples, na prática os segurados encontram muita dificuldade. A principal delas hoje é a instabilidade desse sistema de acesso do Meu INSS, que geralmente não entra, que cai, e aí a gente fica aguardando esse retorno aí do INSS presencial para conseguir resolver e solucionar a vida desses segurados. Doutora Camila Barcela, uma última pergunta que eu me furtei, que eu acho que muitos ouvintes devem fazer.
se a empresa contratada sumiu ou quebrou e o nosso amigo não recebeu fundo de garantia e tal, mas está na idade da aposentadoria, como é que ele faz? Desde que ele tenha esse registro na carteira, ou que ele tenha um contrato de trabalho, ou que ele tenha olerites, ele tenha recibo, ele tenha uma prova material desse vínculo com o início e fim, ele consegue, através de um processo administrativo, incluir essas informações no sistema do INSS e, com certeza, utilizar isso para fins de aposentadoria. O que ele precisa ter é essas provas materiais de que ele exerceu esse serviço, que ele prestou esse serviço a essa empresa e que essa empresa não fez a parte dela de recolhimento ao INSS, fundo de garantia. Mas ele consegue o reconhecimento sem problema nenhum. Nós tivemos o privilégio de conversar com a doutora Camila Barcela, professora da Max Plan, advogada. Se quiser deixar um contato para os ouvintes, por favor. Claro, meu telefone é 19-99333-7447. Fico à disposição. Repita. 19-99333-7447. Grande abraço, Camila. Obrigado pela entrevista. Obrigada mais uma vez. Até mais. Tchau, tchau. O Pan News Cidades volta já. Matrícula com 80% de desconto? Desconto de 35% na mensalidade do primeiro semestre de 2022? Sim, o Grupo Unieduca tem. E tem muito mais. Aulas práticas desde o primeiro dia, ensino voltado ao mercado de trabalho, infraestrutura inovadora e tecnológica. Estude na Unifage em Jaguariúna, Unimax em Indaiatuba e Fagro em Olambra. Faça o vestibular online. Acesse grupounieduca.com.br. Grupo Unieduca, aqui o seu futuro é na prática. PHS Samaritano Saúde tem cobertura nacional e em toda a região. Mais de 2.300 médicos comprometidos com a humanização. Planos de saúde que cabem no seu orçamento. A melhor infraestrutura em hospitais. Conheça nossos diferenciais. samaritanosaúde.com.br. De segunda a sexta-feira, no Pan News Campinas, Marco Maciarelli, J. Thanos e Rony Viana abordam os assuntos mais importantes de Campinas e região, com muita prestação de serviço e opinião com credibilidade no 100,3 FM da Jovem Pan News Campinas. Com um programa inovador, disciplinas atuais e um corpo docente de altíssimo nível, o curso de especialização em Direito Empresarial Moderno da Unieduca é a escolha certa para você que atua no mundo corporativo. Faça um upgrade na sua carreira. O seu futuro na prática é agora. Acesse www.institutoieea.com. Pan News Cidades. Muito bem, amigos, o Pan News Cidades fica por aqui. Durante a semana você confere as minhas crônicas espalhadas pela programação da Jovem Pan News Campinas. Um abraço a todos e semana que vem a gente se fala. Até lá! Pan News Cidades. Apoio Plano Hospital Samaritano, porque nós cuidamos de você. samaritanosaúde.com.br e Grupo Unieduca. Só aqui o seu futuro é na prática. Vestibular online em seufuturonapratica.com.br. Jovem Pan News Campinas.